Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para a festa. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início do ensinar de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja retoma a sua caminhada do tempo comum, muito embora já na segunda-feira que seguiu a festa do batismo do Senhor, nós já mergulhamos neste tempo. Hoje seria o primeiro domingo durante o qual nós evidenciamos esse tempo comum, mas já o segundo a partir do batismo de Cristo. O tempo comum, assim é denominado na Igreja, não por essa consciência de que todos temos da palavra comum, mas o tempo comum ele se caracteriza pela celebração da totalidade dos mistérios de Cristo. Na primitiva Igreja, os cristãos viviam em função do Dies Domini, do dia do Senhor. E esta sequência de semanas durante o ano não estava propriamente organizada como nós temos hoje. Por isso, quando se estuda a Sagrada Liturgia, se mergulha no tempo propriamente, na organização da vida litúrgica, se fala de desenvolvimento da Sagrada Liturgia. Porque aos poucos, pela ação miraculosa do Espírito Santo, ele vai incrementando a vida para que os cristãos mergulhem cada vez mais no mistério de Cristo. E ainda há pouco, lembramos, na festa da Epifania, quando aqui do Ambão, após o Evangelho, nós anunciávamos as festas solenes, tendo como núcleo de todo o ano litúrgico a Páscoa do Senhor. E usávamos na ocasião a seguinte expressão: o centro de todo o ano litúrgico é o Sacro Tríduo, Jesus Cristo crucificado, morto, sepultado e ressuscitado, que este ano culminará na data X, por exemplo. Então, a cada domingo, Páscoa semanal, a Igreja celebra este grande momento, este grande evento, do qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Então, todo domingo se celebra com a mesma solenidade este episódio central de nossa fé. Então, o tempo comum
ele não foca, digamos assim, nenhum aspecto particular da vida de Cristo, mas todos eles. Por isso denomina-se assim, tempo comum. E, como falara antes, quase os primeiros séculos da Igreja foram vivenciados muito em função do dia do Senhor. Há catequeses próprias que ressaltam a grandeza deste dia e o significado que ele tem para a nossa vida cristã. Então, este é o primeiro momento da nossa meditação de hoje. Depois, em nossa arquidiocese, nós estamos vivendo um tempo especial de graça. É o momento das inscrições. Nós estamos convocando, a igreja está saindo à procura, quer acolher aqueles que, por uma razão ou por outra, não foram inicialmente evangelizados na sua totalidade, digamos assim, mas muitas vezes se consideram católicos, sobretudo diante de um senso ou algo semelhante. Então, eu sou católico, mas falta-lhe algo que lhe avive a fé, falta-lhe algo que entusiasme a sua fé, que revigore a sua fé. E muitas vezes este algo que falta é a fundamentação bíblica, catequética, litúrgica, etc. Então nós estamos fazendo esse chamamento agora, de domingo passado, festa do batismo do Senhor, até o dia 31 de janeiro, é a festa das inscrições. Todas as paróquias de Teresina estamos chamando. E aí, isto vale também para as crianças no início da sua catequese, para os jovens, egressos, pessoas que não tiveram vivência da sua fé e querem conhecer Jesus, amá-lo e viver como Ele. Então, este período de portas abertas da igreja é para chamar aqueles que, por uma razão ou por outra, estão afastados e dar a estas pessoas agora uma formação catequética mais abrangente. É a chamada iniciação à vida cristã. Para que conheçamos a nossa fé, para que conheçamos Jesus Cristo e tenhamos uma verdadeira paixão por Ele, querendo imitá-lo na nossa vida, participando da nossa comunidade eclesial, dando nosso testemunho para o mundo que muito necessita de cristãos autênticos e verdadeiros. E a iniciação à vida cristã é tudo isso e mais. Por isso, todas as pastorais, os demais conselhos da vida da paróquia terão presente este momento. E aí, a cada domingo, durante a semana, a nossa secretaria paroquial, como a de todas as paróquias, estão abertas para as inscrições. Sabemos que tem em casa alguém que não foi batizado, alguém que está indiferente à fé, alguém que precisa ser revigorado, alguém que necessita de ser evangelizado. Nós estamos aptos para acolher estas pessoas. Por meio de vocês, na Secretaria Paroquial, estamos de braços abertos para acolher. Queremos iniciar um tempo de graça, aproveitando o ano jubilar que nós estamos vivendo, essa preparação remota para o bicentenário da paróquia e tantos outros elementos que nos ajudam a viver a nossa fé cristã católica. Esse é o segundo momento da nossa pregação de hoje. E o terceiro momento, voltado para as leituras desta Santa Missa. O profeta Isaías faz como que uma exaltação e uma verdadeira declaração de amor à cidade do grande rei, a Jerusalém. É aquela cidade que, sofrendo a influência de povos politeístas, vivendo sobre um regime escravagista, tendo a sua população deportada, vivendo no exílio e com a aparência de uma cidade abandonada, é esta que o Senhor mesmo virá ao seu encontro. Por isso,
o profeta diz: eu não serei capaz de me abster de anunciar a chegada desse grande luzeiro, de anunciar a chegada desse tempo, de anunciar a chegada desse rei. E esta relação de Deus com a cidade iguala-se à celebração das núpcias. Que beleza, né? Deus ama tanto o seu povo que estabelece com o seu povo uma relação esponsal, ou seja, uma relação de pleno amor, uma relação de plena graça. É Deus que se nos dá. E Ele desposará seu povo, a sua cidade, assim como o noivo desposa a donzela. É uma linguagem belíssima, a poesia do profeta Isaías, que muito nos anima a entender que Deus não nos abandona e que quer estabelecer conosco uma aliança que se concretizará mais tarde no seu Filho Jesus Cristo. E aí o profeta, como um porta-voz qualificado, não se cansará de emitir, né, esse anúncio a todos. São Paulo, na segunda leitura, exalta os dons que cada um recebe como fatos miraculosos, extraordinários, com os quais Deus enriquece cada um de nós. E aí nós podemos contribuir, cada um à sua forma, para uma sociedade melhor, mais justa e igualitária. Cada um procurando fazer com qualidade o serviço que lhe é proposto, seja na sua atividade profissional, seja no seu desempenho como pessoa. E aí é muito importante o nosso testemunho agora, nesse momento que estamos vivendo. Isso porque em Corinto se valorizava muito aqueles que exerciam funções de grande prestígio ou de influência. Ele faz como que uma bela explanação, enaltecendo a esses dons que Deus dá a todos, independentemente do cargo de influência que exerça. Se eu exerço uma função X na cidade, ou no estado, na minha região, no meu ambiente de trabalho, eu tenho que dar o melhor de mim, a partir dos dons com os quais Deus me enriqueceu. Isto também porque eu passarei a ser referência para as pessoas. Se o meu trabalho é de qualidade, quando vamos procurar qualquer trabalho para nós, nós temos que ter um critério, né? Capacidade do profissional, a sua qualificação. Valorizemos esses dons que Deus nos favorece. Né? Cada um tem dentro de si um dom extraordinário e gratuito que Deus lhe deu. No Evangelho, só queria ressaltar esta intercessão de Maria diante de uma situação vexatória, porque passariam os noivos naquele momento. Ela chega ao seu filho e diz pelo menos duas frases que eu tenho impressão ficam no coração de nós. Eles não têm mais vinho. O que Nossa Senhora diria hoje ao pé do ouvido do seu Filho Jesus Cristo? Eles não têm paz. Eles não têm mais segurança. Eles não têm mais perspectiva de vida. Eles vivem numa sociedade da mentira. Eles vivem numa sociedade da hipocrisia. Eles vivem numa sociedade incoerente. Vivem num mundo de aparência, que cada um busca o prazer pelo prazer, as suas satisfações. Eles vivem num mundo sem valor nenhum. Estão perdendo o senso. As gerações não são capazes de passar para as outras a experiência que adquiriram. Cada um vai sendo um franco atirador. Tira para todo lado para ver se pega em alguma coisa. Eu acho que Nossa Senhora diria isso e muito mais. Eles não têm fé. Estão perdendo a fé. Então, diante desta súplica, desta provocação mariana, depois ela se dirige àqueles que estavam com a missão de servir o vinho. Façam o que ele vos disser. Maria
volta-se para nós e diz exatamente esta mesma frase. Por acaso Maria não fez o que Deus quis? Por acaso Maria não disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a sua palavra? O que ela diz, ela vivenciou. E ela nos propõe a viver e a fazer a vontade de Deus na nossa vida. Façam tudo o que Ele vos disser. Vamos começar o nosso itinerário tempo comum com esse entusiasmo para que vivamos a intensidade desse ano de jubileu, esse ano jubilar e ano de preparação remota também para a celebração do nosso bicentenário, né? Convocando a todos que estão distantes, né, para virem à igreja. A igreja mesmo está de saída, a igreja está num dinamismo e num entusiasmo de ir ao encontro dessas pessoas para trazer ao coração de Cristo. Maria, Mãe do Amparo, nos conduza e abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.